dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo o vídeo, mas vamos entender um pouquinho sobre quando o exercício pede para a gente analisar qual estado físico uma substância, um material se encontra, né? E aí, às vezes, eles têm uma tabelinha mostrando para você o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, como vocês podem ver aqui na telinha, né, eu tenho aqui a tabela com algumas substâncias diferentes. Então, eu tenho água, acetona, etanol e cloro. E ali na tabela está informando aí qual o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada uma. Então, cada substância apresenta um ponto de fusão e um ponto de ebulição fixo, e elas são diferentes, né? Então, cada substância vai ter seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição específico. E aí, eu peguei aqui o termômetro para ilustrar duas situações para a gente. Então, eu quero saber se essas substâncias elas vão estar sólidas, líquidas ou gasosas em duas temperaturas. Eu vou começar com esse primeiro termômetro. Ele está mostrando aqui nesse termômetro, vou pôr aqui um valor para a gente analisar, de menos 10 graus Celsius, ok? Então, esse termômetro está indicando que, nesse momento, essas substâncias foram colocadas em menos 10 graus Celsius. A pergunta é, qual estado físico cada uma dessas substâncias aqui, desses materiais, vão se encontrar? Normalmente, eu ensino da seguinte forma. Eu fiz como se aqui fosse o termômetro, certo? E eu vou dividir esse termômetro em dois pedacinhos, duas alas. Por quê? Essas alas vão indicar as regiões onde ela se encontra em cada um dos estados. Então, eu vou falar que aqui, essa substância se encontraria no estado sólido. Se ela estiver nesse período, ela vai se encontrar no estado líquido. E se ela estiver acima desse período, ela vai estar no estado gasoso. O que vai determinar o período, a transição? O ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, aqui eu vou pôr o ponto de fusão, que a gente chama de PF. Não é prato feito, é ponto de fusão. E aqui eu vou pôr o nosso PE, que é o nosso ponto de ebulição, ok? Então, utilizando esse diagrama aqui, né, nós vamos analisar aí qual seria o estado. Então, que valores eu vou pôr aqui? A fusão da água, ela ocorre a 0 graus. Eu vou pôr aqui 0 graus. A ebulição da água ocorre a 100 graus, ok? Só que o exercício não me deu nem 0 nem 100. Ele me deu quanto? Menos 10. Então, a ideia é, se eu fosse pôr esse menos 10 nessa reta, ela seria maior que 100? Não, porque é um valor negativo, né? Menos 10. Ela estaria entre 0 e 100? Também não, porque valores negativos são menores do que 0. Então, menos 10 estaria nessa região. Então, isso indica que a água a menos 10 graus Celsius, ela se apresenta em qual estado? No estado sólido, muito bem. Então, a gente já pode, né, determinar aqui que a água a menos 10 graus Celsius se encontraria no estado sólido. Aí você pode falar, professora, mas eu já sabia, né? Eu sei que o gelo, né, ali está frio no freezer, então menos valores negativos, a água solidifica, ok. Mas e a acetona? Né? A acetona não é todo mundo que já fez esse experimento. Então, vamos imaginar agora para a acetona, o que a gente faria? Então, olha que eu vou mudar os valores aqui, porque o ponto de fusão da acetona é o quê? Menos 94. Então, menos 94 graus Celsius. E o ponto de ebulição da acetona não é 100, que nem na água, é quanto? 56,5 graus Celsius. Aí, vamos pegar lá o menos 10 e vamos ver aonde a gente colocaria esse menos 10 nessa escala. Bom, o menos 10, ele é maior do que 56,5? Não, né? Ele é negativo, menos 10, então vamos para baixo. Olha só, minha bateria está acabando, tem que andar rápido. O menos 10, ele estaria abaixo do menos 94, e aí muitos alunos confundem, mas lembra que a escala ela vem de negativa até zerar, né? Então, ela vem ali, ó, menos 90, menos 94, menos 90, menos 80, menos 60, menos 70, menos 30, menos 20, menos 10,
E aí vai, menos 5, menos 1, 0, aí começa positivo, 1, 2, 3. Então, quer dizer que o menos 10, ele está numa escala mais perto do zero, que seria uma região acima do menos 94. Então, isso indica que a cetona, a temperatura de menos 10 graus Celsius, ela estaria o quê? Ela estaria no estado líquido. Então, a gente já poderia colocar aqui que a cetona, ela estaria líquida. Bom, e o etanol? Analisando pela mesma ideia ali da acetona, a gente vai falar o quê? Qual é o ponto de fusão do etanol? Menos 117 graus Celsius. E qual é o ponto de ebulição? O ponto de ebulição, 78,5 graus Celsius, certo? E aí, vamos lá. Menos 10. O menos 10, ele vai estar onde? Ó, novamente, ele tem que estar acima do menos 117, né? O zero está por aqui, ele está aqui perto, quase chegando no zero. E ele não pode estar acima de 78. Então, a menos 10 graus, o etanol também vai se encontrar o quê? Na faixa dos líquidos. Então, o etanol também estaria líquido. E o cloro? O cloro está tudo negativo, hein? Vamos ver se a gente consegue descobrir. Bom, o ponto de fusão do cloro, menos 110 graus Celsius. O ponto de fusão, menos 35 graus Celsius. Bom, eu sei que o menos 10 está perto, né? Está chegando lá no zero, para poder ficar os números positivos. Então, ele não é maior do que menos 110, né? Mas ele também não está entre 110 e 35, né? Ele vai estar acima do 35. Então, ele vai estar onde? Numa região dos gasosos. Lembra que esse menos 35, aí veria o quê? Menos 20, menos 10, menos 5, menos 2, 0, aí 1 positivo, 2 positivo, 30 positivo, 100 positivo. Então, essa escala ela vai crescendo aqui, ó. Então, ele está na região do gasoso. Então, quer dizer que o cloro, a temperatura ambiente, a menos 10 graus Celsius, ele ia estar o quê? Gasoso, né? E se agora a gente esquentar um pouquinho, né? Então, esses dados aqui é para quando o nosso sistema, quase falei agora que nem a carioca, estava a menos 10. Mas agora eu vou esquentar. Eu quero isso aqui deixa eu pôr aqui, 60 graus, tá? Então, eu esquentei um pouco aqui e coloquei a 60 graus Celsius positivos, tá? 60 graus ali, dei uma esquentadinha na água e nas outras substâncias, levei isso para 60 graus. Vamos imaginar aí o que ia dar. Bom, agora muda, né? O ponto de fusão, o ponto de ebulição da água continuou o mesmo, né? O ponto de fusão é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Agora, vamos ver onde é que se enquadra o 60, né? Se eu for olhar, os 60 graus, ele não é menor do que zero, porque ele não está negativo. Mas ele também não é maior do que 100. Então, nesse caso, a água estaria entre 0 e 100. Então, ela estaria no estado líquido, né? Então, para nessa nova observação, a gente teria que a água ela estaria o quê? Líquida, né? E no segundo caso, a cetona, o que será que está acontecendo com a cetona, hein? Olha, os pontos da cetona são menos 94 e 56,5. Olha só o que está acontecendo com a cetona. Eu estou em 60, hein? Então, o 60 ele é maior que menos 94, passei para cá. E ele é maior do que o 56,5, então eu passei para cá. Então, a cetona, ela se encontra no estado gasoso. Então, quer dizer que a 60 graus, a acetona, ela está gasosa. E o etanol? Vamos olhar.
Ó, o etanol eu tenho o quê? Ponto de fusão menos 117 e o ponto de ebulição 78,5. Se eu for olhar os 60 graus, o que eu tenho aqui nos 60 graus? Ó? 60 graus é maior que menos 117, mas é menor que 78,5. Ele não consegue passar para cá. Então, 60 graus está aqui na região do líquido. Então, quer dizer que o álcool a 60 graus, né, o etanol, ele estaria no estado líquido também. E o gás cloro, será que vai mudar para o gás cloro? Vamos olhar. O gás cloro a 60 graus, o que vai acontecer com ele? Ele está tudo negativo. Menos 110 e aqui menos 35. O 60 é positivo, então ele é muito acima de 110, menos 110 e ele é acima de menos 35. 60 estaria aqui na escala, né? Lá em cima, do positivo. Mas toda essa região é a região do quê? Do gasoso. Então, o cloro, a 60 graus, ele continua sendo gasoso. E aí a gente consegue descobrir que, dependendo do estado físico que a gente está falando, a substância ela vai mudar de estado. Então, a temperatura de menos 10, a água era sólida, já a 60 graus ela é líquida. A acetona, a menos 10 era líquida, já a 60 graus é gasosa. Já o etanol e o cloro não fez tanta diferença assim, mas tem que se analisar cada uma das substâncias. Então, vou deixar agora o exercício para vocês praticarem isso, tá? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.